Falaremos agora sobre a equação da reta, apresentando 4 modos diferentes de você obter a equação a partir de 2 pontos dados. É muito comum em vestibulares criarem situações onde, ao desenvolver o raciocínio, você se depara com uma equação do primeiro grau, onde ele vai te dar 2 pontos e a partir desses 2 pontos vai fazer alguma pergunta, algum questionamento e você terá que obter a equação da reta. Por exemplo, se você se deparar com uma questão que fala: encontre a equação da reta que passa pelos pontos A, 1 e menos 1 e B, 4 e 5. O primeiro modo é o modo onde a gente utiliza a própria função f de x igual a x mais b. É um modo muito utilizado pelos alunos, mas em algumas situações ele se torna demorado. Então, se você está, por exemplo, fazendo o Enem, no Enem a questão do tempo é fundamental. Se você perder muito tempo montando a primeira equação, montando a segunda equação, depois resolvendo o sistema de equação, achando A, achando B e voltando para a função, você perderá tempo. E existem outros modos onde você já cai diretamente na função que você deseja. Então, por exemplo, se você tomar o eixo cartesiano, x ou y, se você pegar o ponto A que ele deu, x igual a 1, y igual a menos 1, você já percebe que o ponto A está no quarto quadrante, porque ele tem um x positivo e um y negativo. Se você tomar o ponto B, x igual a 4, y igual a 5, você já percebe que o ponto B está no primeiro quadrante. Então, nós temos no eixo x as abscissas, no eixo y as ordenadas, e quando eu junto o x com o y, eu tenho o par ordenado. E ele tem esse nome de par ordenado porque existe uma ordem. Sempre o primeiro elemento é o x e sempre o segundo elemento é o y. Então, se eu ligar esses dois pontos, não precisa ter esse rigor de medição, mas eu já consigo observar alguns detalhes para uma prova objetiva, A, B, C, D, E. Que detalhes seriam esses? Eu já percebo aqui que a minha reta é crescente. E a gente sabe que a função do primeiro grau ela é crescente quando o A é positivo, porque o A me dá o coeficiente angular. Se o ângulo θ é agudo, a reta é crescente. Então, se você tiver uma opção menos 2 alguma coisa, menos alguma coisa para o coeficiente angular, você já descarta essa opção, mesmo sem ter construído a reta. Porque só fazendo o desenho dos pontos, você já percebe que a reta será crescente. Então, o coeficiente angular será positivo. Eu não posso ter um A negativo. O coeficiente linear, que é o B, ele diz onde o gráfico vai cortar o eixo das ordenadas. Aqui não existe a interseção, mas se você prolongar, você já percebe que o ponto B, onde o gráfico cortará o eixo das ordenadas, será negativo. Então, se você tiver alguma opção com B positivo, você já elimina. Não precisa nem fazer o gráfico, não precisa nem fazer a reta. Só pela obtenção do ponto A e obtenção do ponto B e construção de um esboço do gráfico, você já sabe que o coeficiente angular é positivo, então A não pode ser negativo. E você já sabe que o coeficiente linear também, apesar de não determinado aqui, não pode ser um valor positivo. Então, eu terei A positivo e B negativo, sem fazer nada, só construindo os dois pontos. E agora vamos obter a reta. A função f de x igual a x mais b. Então, eu tenho uma consciência que o par é ordenado, sempre a abscissa ordenada, sempre x, sempre y. Então, o x será 1 e o y será menos 1. Agora, atente para esse detalhe. Apesar de a função estar f de x igual a x mais b, o f de x é o y. O que isso significa? Quando eu substituir o 1 na função, o que eu achar é o menos 1, é o f de x, é o y. O x é a variável independente, porque eu posso atribuir qualquer valor para x, e o y é a variável dependente, porque o y vai depender do valor de x. Então, se eu tomar o x igual a 1 do ponto A, onde eu tenho um x eu vou colocar 1. O f de 1 será A vezes 1 mais B. E quando eu resolver, quem será o meu f de 1? Quem será o y do 1? Será menos 1. Se eu resolver A vezes 1 dá A, mais B igual a menos 1. Se eu tomar agora o ponto B, x igual a 4, y igual a 5, onde tem x eu vou colocar 4. Então, f de x vira f de 4,
A vezes x vira A vezes 4 mais B. E quando eu substituir o x por 4, o que eu vou achar? O f de x. Só que o f de x é o y, então isso tem que dar 5. Resolvendo, eu terei que 4a mais b será igual a 5. Ora, eu tenho um sistema de equação do primeiro grau. Nós temos uma aula no canal ensinando como resolver por adição, substituição ou comparação. Aqui fica simples, porque se eu multiplicar a primeira equação por menos 1, o a fica negativo, o b fica negativo e o 1 fica positivo. E eu posso somar. Se eu somar os elementos do primeiro membro, menos b mais b dá 0. 3a é o resultado de 4a menos a e 5 mais 1 dá 6. Então, eu não tenho mais uma equação com duas variáveis. Agora eu reduzi a uma por adição. Se eu dividir por 3, eu acho a. O a igual a 2. Ora, se eu tenho a, eu acho b em qualquer uma das equações. A mais b é menos 1. Se o a é 2, mais b é menos 1. Passando 2 para do primeiro para o segundo, ele vai se tornar negativo. Nós também temos uma aula explicando o porquê disso. Então, o b é menos 3. Qual é a desvantagem que eu particularmente vejo nesse tipo de resolução? É que eu tenho que encontrar o a, eu tenho que encontrar o b e voltar para a função original f de x igual a x mais b. Então eu tenho que o f de x é 2x menos 3. O a positivo, como já tínhamos registrado, se a reta é crescente, o a tem que ser positivo, o a2, e o b negativo, como também já tínhamos consignado. Apesar de não ter aqui, eu sei que vai encontrar o eixo das ordenadas num ponto abaixo de zero, no quarto quadrante aqui. Um ponto vai tocar o x a partir do quarto quadrante. Só pela construção de um esboço do gráfico. Eu já sabia que o a não podia ser negativo e eu já sabia que o b não podia ser positivo. Então, qualquer opção que tivesse a negativo ou b positivo, você já descarta sem fazer nada do que ele efetivamente solicitou de você. Então, a função f de x igual a 2x menos 3. Vamos testar? Se o x for 1, 2 vezes 1, 2. Menos 3, menos 1. Confere. Se o x for 4, 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. Confere. O segundo modo é usando a tangente do ângulo. De que forma? Se eu tomar quaisquer pontos, eles terão uma variação em y, que eu vou chamar de ΔY, e também terão uma variação em x, que eu vou chamar de ΔX. Por exemplo, se eu tomar os pontos B e D, o B variou deste valor para este, e o x aqui em D variou deste valor para esse. Então, eu tenho uma variação de y e eu tenho uma variação de x. Se eu tomar quaisquer outros dois pontos, eles também terão uma variação em y e uma variação de x. Mas qual é o segredo? É eu perceber que, estando numa mesma reta, a inclinação é a mesma. Então, se eu tomar, por exemplo, essas duas retas paralelas, aqui eu tenho uma transversal, a tangente do ângulo θ é constante. Por quê? Porque é o mesmo ângulo θ. Se está na reta, é a mesma inclinação. Então, se eu pegar o tangente de θ, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, entre os pontos B e D, vai ser ΔY, ΔX. Se eu tomar a tangente de θ entre os pontos C e D, vai ser ΔY sobre ΔX, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E é constante, porque o θ é o ângulo de inclinação da reta. E esse ângulo de inclinação, ele está definido aqui. Ele é invariável para essa reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar tangente de θ constante, sabendo que a tangente de θ será a variação do y dividido pela variação do x. Então, eu vou fazer isso. Eu vou tomar um ponto A, eu vou tomar um ponto B, que ele deu. Qual é a grande sacada de você usar esse processo usando a tangente do ângulo? É você, a partir dos dois pontos que ele te deu, criar o terceiro ponto x, y. Depois que você cria, você usa. Tangente é constante. Então, o que é a variação? Se eu considerar as coordenadas 1, 2 e 3, eu terei y3 menos y2 dividido por x3 menos x2, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, são as variações. E agora é só substituir. Y menos 5, peguei a variação em y. E x menos 4, peguei a variação no x. Não é constante? Então vou pegar a variação aqui. 5 menos menos 1 e 4 menos 1. Resolvendo, eu tenho que 5 menos menos 1 dá 1, dá 6, e 4 menos 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, o que eu tenho? Que y menos 5 dividido por x menos 4 é 2.
E agora, ou você tira o MMC, ou multiplica em cruz, você vai ter que y menos 5 é 2 vezes x menos 4, multiplicando em cruz ou tirando o MMC. Você distribui 2 vezes x é 2x, mais vezes menos é menos, 2 vezes 4 menos 8. E agora eu tenho que o y é 2x, o menos vem para cá positivo, menos 8 mais 5 dá y igual a 2x menos 3. A mesma equação que nós encontramos. Qual é a vantagem deste segundo modo em relação ao primeiro? Eu não preciso achar a e b, eu não preciso achar coeficiente angular nem coeficiente linear para encontrar a minha reta. Eu já caio diretamente na reta. Então, em relação a tempo, é um processo que, no meu entendimento, ele é mais prático, ele é mais rápido. E tempo em concurso, em vestibular, é fundamental. O terceiro processo é por determinantes. E qual é a fundamentação? Se eu tenho 3 pontos alinhados, se eles estão na mesma reta, o determinante será nulo. E como é que eu vou calcular esse determinante? Eu vou tomar as coordenadas do meu ponto C, x, y, vou tomar as coordenadas do meu ponto A ou B, tanto faz, x, y, vou tomar as coordenadas do terceiro ponto, vou preencher a terceira coluna tudo com 1 e vou igualar a zero, porque se estão alinhados o determinante é zero. E agora? Você resolve o determinante da forma que você quiser. Existem vários processos para determinar, mas eu vou utilizar um processo onde eu vou repetir as duas primeiras colunas à direita. Eu poderia repetir as duas primeiras linhas abaixo ou as duas últimas linhas acima. O processo você determina o que você achar mais fácil para você. E agora? Eu terei a partir da diagonal principal os produtos positivos. Então, x vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1. Y vezes 1 vezes 4 dá 4y. 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. E a partir da diagonal secundária eu terei os produtos negativos. Então, por isso que tu vai ter o sinal de menos e o parênteses. Se você tiver segurança e já quiser fazer direto, não tem problema. Mas é importante você caminhar antes de correr. Então, 1 vezes menos 1 vezes 4 dá menos 4. 1 vezes 5 vezes x dá 5x. E 1 vezes 1 vezes y dá y. E agora, para retirar o sinal negativo, aqui vai ficar mais 4, menos 5x, menos y igual a zero. Então, vamos fazer a soma. 4y menos y dá 3y. Menos 5x menos x dá menos 6x. E 5 mais 4 dá 9. Então, fica 3y menos 6x mais 9 igual a zero. Dividindo tudo por 3, eu terei que y é igual a menos 2x mais 3 igual a zero. Passando o x para o segundo fica positivo, passando o 3 para o segundo membro fica negativo. Então, nós obtivemos a mesma função y igual a 2x menos 3, ou f de x igual a 2x menos 3. O quarto modo é por vetores. Se eu considerar os 3 pontos alinhados A, B que ele deu, e se eu criar o terceiro ponto C, x, y, o que eu tenho? O vetor AB, por definição, ele é as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, será o x do B menos o x do A, que vai me dar o x do vetor, o y do B menos o y do A, que vai me dar o y do vetor AB. Então, o vetor AB será 4 menos 1 e 5 menos menos 1. O vetor AB ele é o vetor 3, 6. O vetor BC, por definição, será dado pelas coordenadas de C menos as coordenadas de B. Então, eu vou tomar x de C menos x de B, y de C menos y de B. Isso me dará x menos 4 e y menos 5. Do mesmo modo, se são pontos colineares, estão na mesma reta, o determinante será zero. Qual é a vantagem? É que aqui eu não tenho um determinante de terceira ordem. Eu terei um determinante de segunda ordem, que é mais fácil de resolver. É o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, será 3 vezes y menos 5 menos 6 vezes x menos 4 igual a zero, porque o determinante será nulo. 3y menos 5 igual a 6x menos 4. Passei para o segundo membro. Dividindo tudo por 2, aliás, por 3, né? Fica y menos 5 e aqui dividido por 3 fica 2 vezes x menos 4. Aqui dá 2x menos 8. Então, eu terei y menos 5 é igual a 2x menos 8. O y, portanto, será 2x. O 5 vem para o segundo membro positivo. Menos 8 mais 5 dá menos 3. Então, nós vimos aí 4 modos diferentes de você encontrar a equação da reta a partir de 2 pontos dados. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. E, se possível, inscreva-se no canal. Até a próxima resolução ou teoria.
Muito obrigado se chegou até aqui. Valeu!